Oi, gente, seguindo aí nos nossos exemplos e resumos de álgebra linear, né? Vamos tratar agora do exemplo de uma mudança de base, tá bom? Então, digamos que você tem aí um problema, né, envolvendo um espaço vetorial, certo? Né? Cujo você tem aí esse interesse de mudar de base aí, tá? Você tem um dado espaço vetorial, onde a base é dado por 1 mais t, certo? Então essa aqui é a base, tá bom, gente? Essa aqui é a base. Aí a gente quer mudar a base, a gente quer fazer uma transformação de base dessa base para a base 1t, beleza? Né? Então é um problema envolvendo polinômios, né? Pensando em t como uma variável aí. Então vamos lá. Então eu tenho a base 1 mais t, e tenho uma base 1t. Então eu quero fazer a transformação de uma base para outra. Então como é que a gente faz? Vamos lá. Então a primeira coisa, né, é entender que você precisa escrever a nova base, que são esses vetores aqui. Tem que escrever ela como uma combinação da base antiga. Então o vetor 1, ele tem que ser escrito, aqui é o vetor 1, certo? Isso aqui é o vetor 1. Ele tem que ser escrito como uma combinação da base antiga. Então o que, é que eu vou fazer? Eu vou pegar o vetor 1, que é o primeiro, sim, todos os vetores. Então eu vou começar pelo vetor 1, que é o primeiro vetor aqui, que é esse aqui. Vou começar por ele. 1 vai ser uma constante A1, que multiplica o primeiro vetor da base antiga. Quem é o primeiro vetor da base antiga? É 1 também. Mais A2, que é outra constante, outro escalar, multiplicando o segundo vetor da base antiga. Entendeu? Então eu estou pegando o primeiro vetor da base nova, estou escrevendo como uma combinação linear da base antiga. Entendeu, gente? Beleza? Aí eu vou escrever essa coisa aqui. Então como é que fica aí? A1 vezes 1 dá A1, A2 vezes 1 dá A2. E A2 vezes T dá A2T. Então fica isso aqui. Beleza? Claramente, velho, como isso aqui é um escalar, para que do lado de cá dê um número 1, eu não posso ter uma componente T. Então claramente esse cara aqui tem que ser 0. Beleza? Tá bom? É isso? Então, por outro lado, esse cara que sobrou aqui é a parte escalar. A parte escalar tem que dar quanto? Tem que dar 1. Então, A1 mais A2 é igual a 1. Então, com isso, a gente chega nessa relaçãozinha aqui. Tá bom? E aí a gente conclui que, como esse cara aqui é 0, esse cara é 0, então A1 é igual a 1. Beleza? Então, o vetor V1 igual a 1 na base antiga é A1, que multiplica 1, mais A2, que multiplica 1 mais T. Onde esse A1 é 1 e esse A2 é 0. Então, se eu for escrever o vetor V1, nessa base seria 1, 0. Entendeu? Agora vamos para o segundo vetor. Quem é o segundo vetor da nova base? O segundo vetor da nova base é esse aqui, ó. Entendeu? O segundo vetor da nova base é esse aqui, ó. Eu vou escrever esse vetor como uma combinação linear dos dois vetores aí que a gente tem. Então, estou aqui. Ó. Então, o segundo vetor é esse aqui. Então, eu vou escrever ele como uma combinação linear da base. Né? Então, V2 vai ser B1, que é um outro escalar, vezes 1, mais B2 vezes 1 mais T. Esse daqui eu multiplico por B1, esse daqui eu multiplico por B2. Organizo tudo aí e chego nessa equação aqui. Ó. Tranquilo? Lembrando que V2 é igual a T. Aí a gente já está mais ou menos ciente, né? Ó. Do lado esquerdo não tem nenhum termo escalar. Se não tem nenhum termo escalar, a parte escalar do lado direito tem que dar 0. E por outro lado, a parte que envolve T, ela tem que ser multiplicada por 1 para poder dar igual aqui. Então B2 tem que ser igual a 1. Tá bom? Então, de posse disso, como B2 é 1, B1 é igual a menos 1. Entendeu? Então, o vetor V2 ele vai ser menos 1. E agora é só organizar a matriz de mudança de base. São as colunas, são esses vetores organizados lá. Né? Então, o primeiro vetor é esse aqui, é 1, 0. O segundo vetor é menos 1, 1. Então, é só organizar.
Entendeu? Agora é só organizar. O primeiro vetor está aqui e o segundo vetor está aqui. Ou seja, o primeiro vetor e o segundo vetor. Entendeu? E aí a gente encontrou qual é a mudança, a matriz que muda, que faz essa mudança de base. Beleza? Tranquilo? Bom, agora vamos fazer aqui um outro probleminha aqui, que é a mudança de base lá no R3. Então digamos que você tenha um dado vetor aqui, certo? Esse vetor aqui está escrito no R3, tá bom? Ok? E ele está escrito na base canônica, certo? Aí você tem uma nova base, que são 3 novos vetores, B1, B2 e B3, que são dados aqui. Aí a pergunta é, como é que você escreve esse vetor aqui nessa nova base? Tá? Então, o vetor, para você encontrar essa representação, você tem que decompor esse vetor V que foi dado na base nova. Então é um escalar vezes o primeiro termo da base, outro escalar vezes o segundo termo da base e outro escalar vezes o segundo termo da base. C1, C2, C3 são escalares. B1, B2 e B3 são esses vetores aqui. Tá bom? Aí o cabo organiza, dá isso aqui. Aqui está o vetor que você quer transformar, que está escrito na base canônica, e aqui está a combinação, a nova combinação. Quando você organiza isso aqui, soma isso aqui, ó, o que é que vai dar? C1 mais C2 mais C3. C1 mais C2 mais C3. C1, C2 vezes 0 dá 0, C3 vezes 0 dá 0. Então só está C1. E por último, C1, C2 e menos C3. Entendeu? Então, 2, 1, 4, que é o vetor, ele é igual a esse cara aqui. O que é isso, gente? Isso é um sistema de equações. Tá bom? Isso é um sistema de equações que a gente está escrito aqui. Ó. A primeira componente, que é C1 mais C2 mais C3 igual a 2, vai dar a primeira equação. A segunda componente é C1 igual a 1. É a segunda equação. E a última é C1 mais C2 menos C3 igual a 4. Então você tem aí 3 equações. A de C1 já está resolvida, né? O cara já encontrou quanto é o C1. Substitui C1 aqui e acha essas duas equações aqui. Ó. Tá bom? Beleza? Entendeu como é que eu fiz aqui essa equação? Eu peguei C1, botei aqui. Entendeu? E peguei C1, botei aqui. Sacou? Aí chega essas duas equações. Resolve essas duas equações aqui. E o cara chega que C2 é igual a 2. E substituindo C2 aqui, acha C3. C3 é igual a menos 1. Tranquilo? Então com isso a gente encontra que esse vetor 2, 1, 4, que está escrito na base canônica, quando você transforma para essa nova base, ele tem essa representação. 1, 2, menos 1. Tranquilo, gente? Beleza? Vamos mais um exemplozinho aqui para a gente fechar. Então vamos lá. Você tem aqui esse polinômio aqui. Esse polinômio é 1 mais 2t menos t3. Tá? É um polinômio de ordem 3. E tem essa base aqui. Ó. 1 menos t, 1 menos t ao quadrado, 1 menos t ao cubo. Tá bom? Então a ideia é encontrar as coordenadas desse carinha aqui representados nessa base. Ou seja, decompor esse polinômio aqui nessa base, tá bom? Então é o mesmo procedimento. Você vai dizer que esse polinômio aqui, ele é decomposto. Vai ser um escalar vezes o primeiro termo, outro escalar vezes o segundo termo, outro escalar vezes o terceiro termo e outro escalar vezes o quarto termo. Entendeu bem? Né? A combinação aqui, tá bom? Aí beleza, aí o cabo organiza tudo aqui, multiplica para cá, não sei o que, sai multiplicando todo mundo aqui, e aí o cara monta essa coisinha aqui, ó. Aí você tem C1, C2, C3 e C4 como escalares. Né? A parte linear você tem menos C2, a parte quadrática tem menos C3 e a parte cúbica tem menos C4. Então fica isso aqui, ó, 3. Mas quem é o polinômio? O polinômio é 1 mais 2t mais 0t2 menos t3. É assim? Isso daqui é o polinômio que foi dado. Aí só você comparar. Quem é a parte escalar? A parte escalar é 1. Então isso daqui é igual a 1. Quem é a parte linear? A parte linear é menos C2. Quem é a parte linear aqui? 2. Então menos C2 igual a 2. Quem é a parte quadrática? Não tem, ela é 0. Então menos C3 igual a 0.
E para terminar, aqui é a parte cúbica. A parte cúbica é menos 1. Então, menos C4 igual a menos 1. Aí pronto, aí é só resolver esse sisteminha. Fica fácil, né? Bem fácil resolver e o cara encontra quem são as componentes. E aí, o tal polinômio, quando é escrito nessa nova base, ele tem essa representação aqui. Beleza? Ficou claro aí, galera? Entendeu aí? Então, assim, a gente vai parar aqui agora. Aí, no próximo vídeo, a gente vai discutir essa questão da chamada matriz de mudança de base. Tá bom? Valeu, gente. Muito obrigado aí por tudo. Um abraço.